Bem, a minha Bíblia hoje está aberta no livro do Apocalipse. As revelações que foram dadas a João na ilha de Patmos. Eu acredito que a grande maioria de vocês sabe que estas cartas que Jesus ordenou a João que escrevesse, elas foram destinadas a 7 igrejas da Ásia. Igrejas que de fato existiam. Porém, nós sabemos que estas igrejas foram escolhidas por Jesus por uma razão específica. Existiam várias outras igrejas formadas. Mas estas 7 igrejas foram escolhidas e o problema delas não se eternizaria nas escrituras sagradas. Para que eu quero saber os problemas que haviam na vida dos irmãos que viveram há 2000 anos atrás, num lugar distante daqui. Estes problemas, estas igrejas, estas situações que as envolviam, foram escolhidas pelo Senhor, o cabeça da igreja, aquele que sabe de todas as coisas, por uma razão. Estas igrejas e seus problemas e as situações que envolviam seus membros personificavam, ilustravam as situações e os problemas que viveriam as igrejas das eras distantes até o fim. Estas 7 igrejas formam períodos da história em que a igreja do Senhor Jesus estaria nesta terra. Portanto, trata-se de algo literal e trata-se de algo que é profético, das gerações das igrejas que haveriam de existir até a vinda de Cristo, para que nós pudéssemos ler estas cartas, nos darmos conta de onde, afinal de contas, nos localizamos, onde estamos. O problema que viveram os irmãos no passado, como o Senhor tratou esses problemas, porque Ele, o Senhor, não muda. Nele não há mudança e nele não há nem sequer uma sombra de variação. Ele é o mesmo. Então, a forma como ele tratou, ele continua tratando agora. A correção que o Senhor deu a esses irmãos é a correção que ele quer dar a mim e que ele quer dar a você. E quem tem ouvidos que ouça. Essa é uma expressão forte, não é? E você sempre lê isso nos evangelhos. Todas as vezes que Jesus ensinava alguma coisa, ou quase todas, ele falava isso, você lembra? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ora, eu pergunto a você, será que ele está se referindo à capacidade auditiva de alguém? À capacidade de alguém de ouvir um som? Não. Ele está falando de que existem pessoas que a palavra dele entra por um ouvido e sai pelo outro. E existem pessoas que a palavra de Deus entra por um ouvido e desce ao coração. É essa pessoa que ele está dizendo, aquele que tem ouvido, aquele que quer escutar, aquele que quer prestar atenção, aquele que tem desejo de mudar, aquele que tem desejo de ser confrontado, aquele que quer a verdade, aquele que não está querendo, ambicionando a mentira, a vaidade, a ilusão, porque a Bíblia Sagrada, meu irmão, a palavra de Deus, ela afirma de uma maneira clara que haveriam dias em que as pessoas já não mais suportariam a
Doutrina nada mais é do que um conjunto de ensinamentos. Irmão, é isso. Quando você ouve a palavra doutrina, imediatamente você associa a questão da roupa, não é? Mas não é apenas isso. Porque o Espírito Santo, ele trata comigo, com você, com a irmã e com o irmão, em todos os aspectos de nossa vida, inclusive na forma de nos trajarmos, de falarmos, de nos comportarmos em público, de nos comportarmos sozinhos, trancados em nosso quarto. O Espírito Santo, ele molda, ele trabalha em nossa vida em todos os aspectos, nossos pensamentos, tudo. Somos como barro na mão do oleiro. A doutrina é isso, é um geral, meu irmão. É aquilo que Deus quer da nossa vida. Você sabe a razão, vou te dizer uma coisa. Você sabe a razão pela qual o povo hebreu, o povo de Israel, fez lá no Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai, aquele mesmo monte que tremia debaixo do poder, da presença, da nuvem, da glória de Deus. Meu irmão, esse povo que viu o mar se abrir, que viu uma coluna de fogo impedir que Faraó avançasse, que viu uma coluna de nuvem dar direção a eles durante o dia e cobri-los do calor do deserto, eles andavam na sombra. Esse povo que viu sinais, milagres extraordinários que eu e você jamais veríamos na nossa vida. Eles trocaram a glória de um Deus vivo pela figura de um boi que come erva. Trocaram a fonte de águas vivas por mananciais, águas rotas, por águas paradas. Por que eles fizeram isso? Eu pergunto a você por quê? Por que é que alguém trocaria a glória de um Deus que é vivo, que opera sinais e maravilhas, que tem toda a autoridade e todo o poder nas mãos pela figura de um boi esculpido pela mão humana? Por quê? Não é difícil saber. Porque o Deus de Moisés é vivo. Porque o Deus de Moisés, ele fala. Porque o Deus de Moisés, ele exige mudança de caráter. Porque o Deus de Moisés não te aceita viver da forma com que você tem vivido. Você vem da forma que você está, cambaleando, bêbado, drogado, na prostituição. Você vem do jeito que você estiver. Mas você jamais poderá permanecer na presença dele da mesma forma. Tem que haver mudança. Tem que haver transformação no teu caráter, nos teus pensamentos, das tuas emoções, dos teus sentimentos, porque sem santificação ninguém verá Deus. E santificação nada mais é do que separar-se para Deus. Separar-se para Deus. É isso. E eles trocaram a glória de Deus por essa razão. Trocaram por um boi de ouro, esculpido pelas próprias mãos deles. Porque esse boi não fala. Porque eles poderiam pecar, eles poderiam dar vazão a toda a carnalidade, a toda a inclinação carnal de seus corações. E aquele Deus não emitia um som, não dizia nada. E não os punia pelos seus pecados. Essa foi a razão. E a Bíblia diz que nos dias do fim, a maioria das pessoas não mais suportariam a sã doutrina de Cristo. Mas elas teriam coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que agrada a sua carne. E elas ajuntariam, presta atenção, e elas ajuntariam para si homens que pregassem aquilo que elas querem ouvir. Essa é a razão do sucesso dos falsos profetas. É simples entender.
É simples entender por que eles estão cada vez mais ricos, por que eles são cada vez mais bem-sucedidos, por que cada vez eles atraem um número maior de seguidores, de adeptos. Não há neles nenhuma qualificação que os coloque acima de um profeta verdadeiro, de um profeta de Deus. Não há. Pelo contrário. Pelo contrário. A maioria deles nem sequer saiu das fraldas da vida. São pessoas sem experiência nenhuma. Por isso, facilmente alguém faz uma lavagem cerebral na cabeça deles. E lhes incute aquela mensagem deturpada que eles pregam como um papagaio em cima de um púlpito. Mas sabe a razão do sucesso? É a mesma razão do boi que come erva, daquela imagem esculpida de ouro pela mão dos hebreus. Os hebreus queriam aquele boi de ouro. É isso. Os hebreus queriam aquele boi de ouro, eles queriam entrar na carne. Eles fizeram um carnaval e festejaram. E disseram uns aos outros: esse aqui é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. É Ele. Ele é o nosso Deus. Porque Ele é o seguinte, a gente pode fazer o que a gente quiser. E podemos dar na cara desse boi, ele não faz nada. A gente é que manda nesse negócio e vamos continuar a nossa marcha em direção à terra prometida, agastando esse Deus, agastando esse boi. Então, de semelhante forma, a palavra de Deus nos traz a revelação que no fim dos tempos vai ser da mesma forma. As pessoas não suportam ouvir Deus falar. Elas não suportam porque Deus começa a machucar, não é, os seus desejos, a sua carnalidade, as suas próprias inclinações, os seus próprios projetos de vida, não é? As pessoas querem apenas usar a Deus e usar o poder de Deus para conquistarem os seus projetos, os seus planos de vida enfim, mas quando Deus começa a querer mudar, tratar e a tocar, essas pessoas, elas não querem ouvir. Elas têm coceira no ouvido para que alguém fale outra coisa, que alguém lhes prometa vaidades, que alguém diga: nenhum mal vai suceder a vocês, tá tudo bem, continue a viver dessa maneira, vamos viver a nossa vida, tá tudo em paz, Deus é amor, vamos lá, não tem problema algum. Elas querem alguém que lhes diga isso. Por isso Jesus, ele disse: quem tem ouvidos, ouça. Existem muitos surdos por aí. Existem muitas pessoas que têm a capacidade auditiva, mas elas estão surdas, incapazes de ouvir Deus falar. Jesus disse para João, verso 14, capítulo 3, aqui no último livro da Bíblia: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Preste atenção. Eu conheço as tuas obras. Ele enxerga todas as coisas. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente.
Oxalá, ou seja, quem dera fostes frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei, veja a expressão, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que, na verdade, és um desgraçado. Veja isso, meu irmão. Isso é uma coisa que me impressiona. É a última carta, é a última igreja. E esse é o estado da igreja na vinda de Cristo, a última geração. Veja o estado dela. Veja o problema que ela vive. Conheço as tuas obras, diz o Senhor. Eu conheço. Tu não és quente e nem frio. Ou seja, você não é uma pessoa fervorosa, santificada, consagrada, mas também você não está na droga, você não frequenta os inferninhos, não é? Você tem medo de ir para o inferno, você conhece a minha palavra. Então você não é nem quente nem frio, você é morno. Você é morno. Olha só. E o próprio Jesus, não sou eu que estou dando uma interpretação particular, o próprio Jesus diz assim, quem dera, tomara, oxalá, que você fosse frio ou quente. Meu irmão, isso aqui é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Jesus está dizendo que é melhor a pessoa ser fria do que morna. Meu Deus. Meu Deus. Por que ele está dizendo isso? Será que não é melhor que a pessoa esteja na igreja? Será que não é melhor, pelo menos ela tem uma Bíblia, quem sabe um dia Deus toca no coração dela, quem sabe um dia ela se quebranta com um pregador mais eloquente que venha surgir naquela igreja, é melhor do que ela estar na prostituição, do que ela está na macumba, do que ela está na droga, do que ela está nas boates, nos inferninhos, não é verdade? Não é melhor que ela esteja sentada no banco da igreja? Jesus disse que não! Missionário, isso está pegando pesado. Eu não estou não, meu irmão. Quem vai pegar pesado é o diabo na sua vida se você não abrir os olhos. Se eu não abrir os meus olhos. E entendermos o que significa ser morno. Hein? Qual é a interpretação que você tem acerca desse estado aqui de temperatura? Não é? O que significa um sujeito que é quente, que é morno e que é frio? O que é frio, a gente discerne muito bem. A gente entende, como dissemos agora há pouco, que é alguém que está largado nessa vida, que está no esgoto, está na lama. O sujeito está nos braços do capeta, do cão, não é? Ele faz a vontade do diabo, é um sujeito que está aí perdido, está no lamaçal dos porcos. Não é verdade? É frio. O quente é aquele sujeito com a vida consagrada, aquela pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite. É aquela pessoa que se desvia do mal. É aquela pessoa que tem temor de Deus. É aquela pessoa que procura alegrar o coração do Senhor e se santificar a cada dia. É aquela pessoa em que o Espírito de Deus encontra ouvidos para ouvir. É aquela pessoa que não fica apenas chamando de Jesus, Senhor, 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 e nunca faz aquilo que Ele manda. Não, aquele que é quente, ele ouve, ele dá lugar e ele obedece.
pessoa que é quente, que tem esse estado de temperatura na dimensão espiritual, ele é consagrado. O morno é uma mescla. O morno é uma mistura. O morno, ele tem medo do inferno. Ele tem experiência. Ele já viu gente endemoniada. Ele já viu o que o diabo faz da vida de uma pessoa. Ele já viu que a coisa não é brincadeira. Ele conhece a palavra. Ele tem medo do inferno. Mas ele quer ser a noiva de Cristo. E ao mesmo tempo namorar com o cão. Ele quer ter uma aliança com Jesus. E ao mesmo tempo ele troca beijos e olhares com o capeta. Ele é seduzido pelo amante. É noiva de Jesus, mas tem um caso com Satanás. Esse é o amor. Isso é amor. Mas Jesus disse que era melhor que fosse frio, missionário, é verdade. É melhor que estivesse na lama. Meu Deus do céu. Ele disse que era melhor que estivesse na lama. Por quê? Porque na lama você terá uma chance, meu irmão. Preste atenção, escuta o que eu estou te dizendo. Satanás não quer te tirar desse estado de mornidão. Ele não tem interesse em levar você para as drogas, para a Cracolândia. Ele não precisa disso, irmão. Satanás é um estrategista. Ele é um mestre do jogo de xadrez. Ele move as peças com inteligência. Ele sabe que se você estiver na Cracolândia, nos inferninhos, se você estiver no lamaçal, corre o risco de você criar juízo como aquele filho pródigo e dizer que porcaria de vida é essa que eu estou vivendo? Eu estou na lama e o meu pai é rico. E você recobrar juízo e ir para os braços do Pai. Mas se você estiver na mornidão, meu irmão, você vai pensar que está tudo bem. Você vai pensar que você não faz parte dos enganados. Você vai pensar que você não vai para o inferno. Você vai pensar que você é um servo, uma serva de Deus. E você está no bolso de Satanás. Por isso ele não mexe com você. Para quê? Você já é dele. Missionário, que palavra dura, eu vou desligar o rádio. Ué, o que eu posso fazer? Não. Desliga. Fazer o quê? Eu estou procurando fazer a vontade do Pai. Pregar a palavra dele, não para fazer amigos. Eu não quero fazer amigos. Cada vez que eu prego, eu crio mais inimigos do que amigos. Cada vez que eu prego, mais pessoas se levantam para jogar pedras do que para jogar flores no meu caminho. Eu prego como quem um dia vai se encontrar com o Deus Todo-Poderoso, que me revela a sua palavra. E ai de mim, como disse Paulo, se eu não pregar essa palavra. Então, fazer o quê? Escute o que eu estou lhe dizendo. Porque o Espírito Santo é que vai fazer você discernir e entender. Não é o que pensa o pastor A, B, X, D, Y ou H. Não é o que pensa o bispo, o apóstolo, a bispa, o apóstola, o papa. Não. Deus te fará entender o que é que ele, Deus, quer dizer com esse estado de temperatura. Quem é o morno na opinião de Deus? Quem é esse morno? Que era melhor que estivesse na lama, que era melhor que estivesse frio, era melhor que estivesse lá nas garras de Satanás, sofrendo, porque lá ele pode recobrar o juízo, mas no estado de mornidão ele vai para o inferno sem saber. Os meninos, os garotos antigamente, hoje em dia
As crianças já nascem brincando de internet e computador, não é? Mas há um tempo atrás a molecada gostava de brincar e às vezes faziam maldades. E há uma forma que a meninada descobriu de matar um sapo queimado no fogo, não é? E você põe o bicho ali, se você pôr o bicho na água quente, ele pula, dá aquele salto, puf, vai longe. Não? Parece um trampolim as patas daquele bichinho. Mas se você deixar ele na água fria ali, morninha, e vai esquentando aos poucos, a garotada sabia muito bem disso. Vai esquentando aos poucos, pouquinho de cada vez, pouquinho. Ele não percebe e ele morre queimado naquela água. O diabo faz isso, sabia? É. Ele quer deixar você nesse estado de mornidão. Ele não quer que você use drogas, ele não quer que você saia por aí em prostíbulos, ele não quer que você vá para a Cracolândia, ele não quer que você enche a cara de cachaça e caia na rua e todo mundo veja você, não. Ele quer você com essa Bíblia na mão, meu irmão. Pode ficar. Pode decorar versículo, pode cantar, pode dirigir louvor, pode pregar, pode fazer, não tem, pode até expulsar demônio. Pode expulsar e leva uns demôniozinhos lá para você se exaltar, tal, mandar plantar cambalhota, vira para lá, vira para cá, faz, acontece. Isso ele manda os demôniozinhos lá para ajudar na encenação, tudo. Ele manda. Ele quer você na mornidão. Porque ali o diabo sabe, se você não sabe, o diabo sabe que é o melhor estado que alguém pode estar para ele na mornidão. Não lá na lama. A lama é perigoso. Jesus está dizendo isso aqui, é melhor ser frio. A lama é perigoso. O lamaçal, a pessoa está envolvida na macumba, servindo Satanás, está cheio de feridas no corpo, cheio de doenças malditas, cheio de opressões malignas, vê vultos, vê o demônio, e toda opressão na vida dele, essa pessoa perigosa, porque ela pode recobrar o juízo, ela pode correr para os braços de Deus, ela pode ser liberta, ela pode ser transformada, mas o morno, meu irmão, o morno é caso perdido. O morno, ele faz parte do corpo de Cristo, sim. Jesus disse isso. Ele está dentro do corpo de Cristo, assim como uma comida estragada está dentro do meu corpo ou do seu. Você já comeu alguma coisa ruim, estragada, vencida? Se ficar dentro do teu corpo, pode até te matar, gerar uma doença. O teu organismo, ele tem mecanismo de defesa contra aquilo que está lhe fazendo mal lá dentro. Sabe qual é o mecanismo? O vômito. Jogar para fora. O mundo está dentro do corpo de Cristo e esse mundo, ele causa repulsa ao Senhor. E ele diz, eu estou a ponto de te vomitar. Veja isso aqui, irmão, irmã. Preste atenção. Devemos agradecer a Deus por sua palavra. Devemos agradecer a Deus porque ele mesmo diz aqui que repreende e castiga todos quanto ele ama. Se nós não formos repreendidos pelo Senhor, nossos olhos não se abrirão para a verdade. O que será de nossa vida? Eu não quero viver uma ilusão, eu não quero viver uma mentira. Eu sei que a palavra de Deus é real, é verdadeira, pode passar o céu e a terra, mas ela jamais passará. E eu sei que essa Bíblia me garante que muitos serão enganados. Eu não quero estar entre eles, irmão. Irmã, não esteja entre elas, não esteja entre eles, irmão. Levanta-te dentre os mortos e Cristo vai iluminar o teu coração. Sai do meio deles, é o que a Bíblia diz. Eles jamais deixarão de existir.
Meu irmão, minha irmã, quem prega uma mensagem como essa, se é inteligente, se tem experiência, se conhece a Bíblia, não prega com a intenção de que todos venham se converter, criar juízo, cair em si, se arrependerem em prantos, não. Ele prega sabendo que vão lhe jogar pedras, mas ele prega sabendo se uma pessoa só, duas, três, meia dúzia, ouvirem essa mensagem, estiverem no estado de mornidão, recobrarem juízo e forem salvos, e forem resgatados, e forem transformados, uma alma só já vale mais do que o mundo inteiro, irmão. Veja isso aqui. Olha a igreja. Veja o que essa igreja diz de si própria. Veja o que essa igreja afirma de si mesma. Preste bem atenção. Verso 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido. Muita grana, meu irmão. Milhões, milhões, milhões. Milhões. Existem igrejas que têm uma renda que é um prêmio da Mega Sena todo mês. Todo mês. Proprietárias de emissoras de rádio, emissoras de televisão, não abrem a porta para ninguém. Porque aquilo ali não é para pregar o evangelho, para engrandecer o nome de Jesus, é para anunciar aquele ministério, aquela obra. Preste bem atenção. Porque dizes, rico sou, e estou enriquecido, não tenho falta de nada. Maravilha. Carro importado, mansões, luxuosas. Missionário, o senhor é contra a riqueza? Não, eu não sou contra a riqueza, não sou contra a prosperidade, eu sou contra a hipocrisia, a falsidade e o estado de mornidão e a cegueira espiritual. Preste atenção. De nada tenho falta. Não tenho falta de nada, eu sou rico, estou abastado. Deus prosperou minha vida. É uma igreja que está falando. É uma igreja. Não é? E aí, vírgula, e o Senhor diz assim, mas tu não sabes que és um desgraçado. Que palavra forte, meu irmão. O que é isso? Hã? Tu não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Meu Deus do céu, o que é isso? Ai, meu Deus. É melhor ouvir agora do que naquele dia. Se você está achando ruim ouvir isso agora, imagine naquele dia em que o Senhor dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Meu irmão, é melhor você escutar agora, é melhor eu escutar agora isso, é melhor a gente procurar abrir os nossos olhos agora. Veja o que o Senhor está dizendo a uma igreja, ele não está se dirigindo a um centro de umbanda, de quimbanda ou candomblé, ou de feitiçaria, uma igreja de Satanás, ele está se dirigindo a uma igreja evangélica, que faz milagre em nome dele, que expulsa demônio em nome dele. Preste atenção! Ele está falando a uma igreja num estado de mornidão espiritual, que não é quente nem fria, e que está rica, está abastada, que é cheia de grana, que não tem falta de nada, mas que não sabe que aos olhos de Deus, na dimensão espiritual, é uma desgraçada. Preste atenção. Isso é grave, isso é sério. Tu não sabes que és um desgraçado, é um miserável, é pobre, é cego e nu. É cego e está nu. Meu Deus do céu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças de verdade, vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. E existe uma chance, meu irmão. Veja aqui. Ungir os olhos com colírio do céu, para que tu enxergue de verdade o teu estado de nudez.
E eu repreendo e castigo a todo quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Para terminar, eis que eu estou à porta e bato. Está vendo aí? Aquele velho e conhecido versículo que você tanto usa para evangelizar. Na verdade, ele foi dito pelo Senhor para a igreja. Para esta igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e criar juízo na cabeça, ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Guarde essa palavra no seu coração. Não deixe que o diabo a roube, em nome de Jesus.